pigmentos da fotossíntese. Os pigmentos fotossintetizantes são substâncias que absorvem a luz para a realização da fotossíntese, processo fundamental para a manutenção da vida no planeta. Os pigmentos fotossintetizantes são substâncias presentes nos cloroplastos dos seres autotróficos. Eles têm como função absorver a luz, desencadeando as reações fotoquímicas da fotossíntese, processo fundamental para a manutenção da vida no planeta. Os diferentes pigmentos, clorofilas e carotenoides, absorvem diferentes comprimentos da onda de luz solar, que é a principal fonte de energia do planeta. Clorofila A participa diretamente das reações luminosas. Absorve as cores azul, violeta e vermelho, mostrando que a cor verde é menos eficaz na fotossíntese, pois ela é refletida. Clorofila B absorve comprimentos levemente diferentes da clorofila A na região do vermelho e azul. Está presente nas plantas, algas verdes e euglenas. Age como pigmento acessório, absorvendo a luz e transferindo para a clorofila A. Carotenoides. Absorve a luz violeta e azul esverdeada. Tem papel acessório na fotossíntese, pois assim como a clorofila B, transfere energia para a clorofila A, aumentando o aproveitamento de luz no processo. Gráfico da absorção de luz pelo comprimento de onda das clorofilas A e B. A fotossíntese é dividida em duas etapas, a fase clara e a fase escura. A fase clara, fotoquímica ou luminosa, como o nome próprio define, são reações que ocorrem apenas na presença de luz e acontecem nas lamelas dos tilacoides do cloroplasto. A absorção de luz solar e a transferência de elétrons ocorre através dos fotossistemas, que são conjuntos de proteínas, pigmentos e transportadores de elétrons, os quais formam uma estrutura nas membranas dos tilacoides do cloroplasto. Existem dois tipos de fotossistemas, cada um com cerca de 300 moléculas de clorofila. Fotossistema 1 contém um centro de reação P700 e absorve preferencialmente a luz de comprimento de onda de 700 nm. Fotossistema 2 contém um centro de reação P680 e absorve a luz preferencialmente de comprimento de onda em 680 nm. Os dois fotossistemas estão ligados por uma cadeia transportadora de elétrons e atuam de forma independente, mas complementar. Dois processos importantes acontecem nessa fase: a fotofosforilação e a fotólise da água. A fotofosforilação é basicamente a adição de um P-fósforo ao ADP, adenosina difosfato, resultando na formação de ATP. No momento em que o fóton de luz é capturado pelas moléculas antenas dos fotossistemas, a sua energia é transferida para os centros de reação, onde é encontrada a clorofila. Quando o fóton atinge a clorofila, ela torna-se energizada e libera elétrons que passam por diferentes aceptores e formam, juntamente com H2O, o ATP e o NADPH. A fotofosforilação pode ser de dois tipos. Fotofosforilação acíclica. Os elétrons que foram liberados pela clorofila não retornam para ela, e sim para outro fotossistema. Produz ATP e NADPH. Fotofosforilação cíclica. Os elétrons retornam para a mesma clorofila que os liberou, forma apenas ATP. Ciclo de Calvin, fixação do carbono. A cada volta do ciclo, uma molécula de CO2 é adicionada. Porém, são necessárias 6 voltas completas para produzir 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e uma molécula de glicose. 6 moléculas de ribolose de fosfato, RUDP, com 5 carbonos, unem-se a 6 moléculas de CO2, produzindo 12 moléculas de átolos fosfoglicérico, PGA, com 3 carbonos. 2. Produção de compostos orgânicos. As 12 moléculas de ácido fosfoglicérico, PGAL, são reduzidas a 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico. Regeneração da ribulose de fosfato. Das 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico, 10 combinam-se entre si e formam 6 moléculas de RUDP. As duas moléculas de aldeído fosfoglicérico que sobraram servem para dar início à síntese de amido e outros componentes celulares. Fotossistemas da fotossíntese. A fotossíntese ocorre em etapas ou fases que são denominadas fase luminosa ou fotoquímica. Fase de fixação de carbono.
O processo de fotossíntese pode ser descrito por meio de uma equação global, descrita ao fim desse tópico. Entretanto, é importante destacar que as primeiras moléculas a serem formadas não são de glicose, C6H12O6, e sim de açúcares mais simples, com apenas 3 átomos de carbono. A equação global da fotossíntese pode ser escrita da seguinte maneira: 6CO2 mais 12H2O mais energia luminosa igual C6H12O6 mais 6O2 mais 6H2O. Fase escura. A fase escura, ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin, pode ocorrer na ausência e presença de luz, e acontece no estroma do cloroplasto. Durante essa fase, a glicose será formada a partir de CO2. Assim, enquanto a fase luminosa fornece energia, na fase escura ocorre a fixação do carbono.